Bom dia, graça e paz, iniciando então mais um Pão Diário. Mas antes de nós entrarmos no texto, queria argumentar a respeito dos esboços do que já tenhamos estudado. Então nós estudamos a primeira parte, que foi a saudação e o desejo do apóstolo Paulo em ir a Roma. 2, que é a parte que nós estamos estudando, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Nós estamos estudando sobre a pecaminosidade dos judeus e dos gentios. Cada um ao seu próprio modo, tanto o judeu como o gentio são pecadores e permanecem sob o juízo divino. Então, do capítulo 18 até o versículo 32, nós estudamos a pecaminosidade dos gentios. E a parte do capítulo 2, do versículo 2 até o capítulo 3, versículo 8, que nós estamos estudando agora, vamos falar sobre a pecaminosidade dos judeus, e depois, no capítulo 3, do versículo 9 ao 20, nós vamos falar sobre a pecaminosidade universal, certo? Então vamos para o texto, Romanos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Tradução King James diz assim: que vantagem pode haver, então, em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? 2. Muita em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiados as palavras de Deus. 3. Sendo assim, que importa se algum desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? 4. Absolutamente não, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, abre aspas, para que sejas justificados em tuas palavras e seja vitorioso quando fores julgado. O subtítulo usado no capítulo 3 pela Bíblia King James, ele traz Deus é fiel e justo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai explorar ainda a questão do pecado dos judeus e também vai falar sobre o pecado universal. Continuamos ainda estudando a questão da amartiologia, a disciplina, ou seja, o estudo sobre o pecado. Nós não estamos falando desde a questão da origem, etc., mas estamos falando o efeito do pecado e a consequência que o pecado tem na vida da humanidade. E diante disso, qual é a punição, qual é o juízo de Deus sobre o pecado, mas também, além de juízo e a punição e a condenação em questão do pecado, Deus também deu a medida que pudesse, na verdade, isentar aqueles que estão em Cristo Jesus, posso então participar da ira de Deus. E quando nós falamos de salvação, que é soteriologia, o estudo, o tratado sobre o livramento, é quando a Bíblia trata a questão da manifestação da ira de Deus sobre a face da terra. Então toda vez que eu falo sobre salvação, na verdade não é para apenas me livrar do pecado, do diabo, da condenação do mundo, mas é me isentar de participar da ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça que vai acontecer. Aonde que a gente consegue ver isso? Lá em Romanos capítulo 1, preâmbulo sobre a questão da pecaminosidade tanto dos judeus quanto dos gentios. Ali tem o que é, na verdade, a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça, né? Ela vem do céu. Então, baseado nisso, nós vemos aí a tratativa, Paulo então tratando, literalmente, enviscerando sobre a questão do pecado, a consequência do pecado, a quem a questão do pecado é alcançável somente aos gentios, ou também os judeus fazem parte disso, e Paulo então conclui que tanto o judeu quanto os gentios estão no mesmo patamar da condenação em razão do pecado,
porém também aqueles que crerem em Cristo Jesus terão o poder de ser feitos filhos de Deus, não pela vontade da carne, não pela vontade do homem, não é pelo sangue da origem de nascença, nem pela vontade do homem, ou seja, fazer um prosélito dentro do judaísmo ou do cristianismo, mas sim da vontade de Deus. Então, ou seja, se nós se chegamos a Deus, é porque Deus se chegou a nós, Ele se revelou a nós, demonstrou a sua graça, a sua misericórdia, mostrou a sua bondade, que vai nos levar ao arrependimento. Lembrando sempre isso, é muito importante que o processo da salvação segue este caminho. É necessário o primeiro processo, que é o arrependimento. O texto então diz que vantagem pode haver então em ser judeu? O que utilidade existe na circuncisão? O apóstolo Paulo indaga, pergunta, questiona a igreja de Roma, tanto dos judeus quanto dos gentios, que agora estão todos perdidos, todos condenados pelo que Paulo vem elecando aqui, mesmo o religioso que segue a liturgia, que tem a lei de Moisés, lembra? Ele também está condenado, pelo menos é o que a lei diz. E aí no versículo 10 ele diz: muita, em todos os sentidos. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui então que a circuncisão ela tem muito em todos os sentidos. Primeiramente porque os judeus foram confiados às palavras de Deus. Então veja, apesar da circuncisão sem ter a obediência, ela não tem valor algum, foi o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 2. E então Paulo agora afirma que tudo isso é uma forma de confirmar a palavra de Deus. Então veja, como as pessoas no Antigo Testamento não tinham o domínio da Bíblia como nós temos, de ter uma cópia, de lê-la, e muitas vezes é passado de forma verbalmente, eles não tinham uma livraria que pudesse literalmente estar ali copiando todos os textos, compilados e levar para casa, mas a gente pode ver que a palavra de Deus ela foi confiada ao povo judeu. Era da sua responsabilidade intrínseca ali, relacionada desde o início, quando o povo de Deus foi escolhido para ser povo de Deus. Eles tinham então a responsabilidade de zelar, de cuidar, de cumprir, de ser exemplo para as outras nações, como uma nação que fosse o modelo ideal para a humanidade seguir. Mas Israel não conseguiu cumprir este papel, Então, ele fala na questão da circuncisão, porque a circuncisão seria o primeiro sinal daquele compromisso, em relação com Deus. Então ele fala isso. Circuncisão teria algum significado, teria alguma utilidade? Sim, tem. Ela mostra o nosso compromisso com a palavra de Deus. Apesar que Israel não conseguiu cumprir isto. 3. Sendo assim, o que importa se algum desses judeus forem infiéis? Paulo está perguntando. Qual é a relevância se alguém deles então não cumprirem e não observarem a palavra de Deus? A infidelidade deles conseguirá anular a fidelidade de Deus? Então veja, é o que muitas vezes as pessoas questionam. Como pode o mundo viver nessa sociedade tão mal e Deus permitir todas essas coisas, E pessoas questionam sobre isso, sobre Deus. E aqui Paulo faz a mesma coisa. Por acaso, os judeus que trouxeram escândalo não cumpriram a palavra, eles comprometem a palavra de Deus no sentido de ela se cumprir, de Deus ser fiel às suas promessas? Paulo está perguntando isso e apontando então, a palavra de Deus ela perde a sua autoridade, a palavra de Deus ela perde o seu significado, o seu propósito dentro do reino dos céus diante da fidelidade do povo judeu. Agora eu voltando aqui apontando para a igreja. A igreja, mesmo ela acontecendo algumas questões que possam trazer escândalo, de falsos profetas, falsos líderes aí, falsos pastores, falsos cristos. A infidelidade deste povo compromete a palavra de Deus. A palavra de Deus, em razão da humanidade não cumprir, não atender às exigências da palavra de Deus, compromete aquilo que a palavra vem dizendo como promessa, e não só também como promessa, como o povo diz, a vitória, mas também o juízo de Deus. É isso que precisa ser analisado.
Então, a palavra de Deus, ela é autônoma. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus que a Bíblia ela é viva e eficaz. Ela não depende de um comportamento humano para que ela possa ter eficiência. Ou seja, aquilo que foi escrito, foi escrito. Ainda que o povo escolhido se corrompe, ainda que o povo escolhido seja infiel, a palavra de Deus, ela é fiel e ela vai se cumprir e ela não fica, então, na verdade, comprometida em relação ao comportamento, à ética humana, ao ponto de vista de a igreja ou as pessoas não quiserem acreditar ou quiserem literalmente ignorar a palavra de Deus. Não, pelo contrário, a palavra continua em vigor, a palavra de Deus ela está em vigor, não importa a época, quando e o tempo, mas ela está em vigor e tudo que está escrito nela será cumprido. Não depende de mais ninguém no sentido nem dos judeus e nem dos gentios. A palavra não está engessada na humanidade, pelo contrário, a humanidade depende da palavra para conhecer a Cristo, para conhecer a justiça de Deus, se arrepender dos seus pecados e então viver uma vida transformada, uma mente transformada pela palavra e viver uma novidade de vida, viver para adorar a Deus. Então nós vemos que muitas pessoas falam, eu não vou ser crente porque eu não quero ser igual a fulano de tal ou a cicrano de tal. Na verdade, o autor e consumidor da nossa fé é Cristo. Então o nosso modelo é Cristo. Se você olhar para qualquer um de nós, você vai encontrar falhas, você vai encontrar erros. Não estou justificando a questão que podemos viver uma vida alienada de qualquer forma. Não é isto. O apóstolo Paulo ensina que temos que observar algumas questões que são importantes, não como regras, mas aqueles que estão em Cristo terão tais comportamentos em relação à própria palavra de Deus. Mas as pessoas não podem ignorar a palavra de Deus por causa que alguém trouxe escândalo, por causa que alguém, na verdade, trouxe a ideia de que toda esta bagunça secular que o mundo vive é a ausência, né? Ou seja, a ausência de um Deus, de um Criador que diz que tem controle de tudo e está o caos. O caos está estabelecido porque, já venho falando desde o começo, se temos uma incidência maior de pecado, a sociedade abandona a palavra, abandona o moral, o padrão divino. Então é estatística, quanto mais pecado, mais mortalidade, mais morte vai haver. Isso é estatisticamente comprovado. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Nós vamos ver isso no capítulo 3. Então, quanto mais a humanidade peca, mais ela se distancia de Deus, literalmente, então, evidencia mais a questão da morte. E isso não é a ira de Deus, isso não é o juízo de Deus. É a própria consequência daquilo que os homens estão semeando e estão literalmente colhendo. Ou seja, então a palavra de Deus, ela não fica comprometida se os judeus não cumprirem, forem infiéis. Se a igreja não atender para aquilo que a palavra de Deus também pede para que ela cumpra, a palavra de Deus, ela continua fiel. Ou seja, tudo o que nela está escrito, tanto a sua promessa, quanto a sua graça, quanto a sua salvação, também a sua condenação e o seu juízo e a morte eterna estão vigentes. Tudo o que está escrito nela será cumprido. E Paulo, então, conclui essa parte desse preâmbulo do capítulo 3, o versículo 4 ele diz, absolutamente não. Então Paulo ele faz a pergunta falando se a palavra ficaria comprometida em razão da fidelidade do povo judeu, né? E eu abri um parênteses aqui, fazendo a extensão à própria igreja de Cristo, né? Nós vemos isso, que a palavra de Deus, então, ela não fica comprometida porque ela foi confiada primeiro aos judeus, hoje ela é confiada à igreja, né? Mas se a infidelidade tanto dos judeus quanto da igreja compromete o que está escrito na palavra? Não, Paulo está falando absolutamente não. E aí ele fala o seguinte, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Olha a conclusão que ele diz. Seja Deus verdadeiro, ou seja, a palavra de Deus ela está soberana de forma vertical sobre horizontal à vontade do homem. Então, mesmo que o homem ande na contramão daquilo que Deus quer, da sua vontade, Deus continuará sendo verdadeiro na sua palavra, e Ele vai cumprir a sua palavra. E todo homem mentiroso. Se nós formos analisar,
lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, você vai ver então Deus literalmente gerando juízo sobre a humanidade, porque a humanidade é aí que tem a condenação. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, mesmo que o homem ele transformou a mentira, a injustiça em uma verdade, Paulo está concluindo: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, tudo aquilo que o homem procurar inventar no sentido de excluir Deus ou de ignorar a palavra de Deus, não importa o que ele diga, não importa o que ele pense, não importa o que ele faça, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Então, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Paulo então cita uma referência do Velho Testamento, quando toda vez ele cita essa questão, os apóstolos usam essa expressão, como está escrito, ele está citando uma referência do Velho Testamento. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, sejas vitorioso quando fores julgados. Tá vendo aí? Para que seja justificado em tuas palavras, seja vitorioso quando fores julgado. Então, as nossas palavras é que geram um juízo sobre nós. Precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós fazemos. Não em questão da humanidade em si, porque a Bíblia ela traz sim um juízo de tudo que aquilo. A Bíblia trata sobre isso, que até as palavras inúteis, às vezes que a gente tira no momento para brincar, Deus poderá cobrar da gente também. Tá? Não estou dizendo que você deve ser rude, mas a palavra de Deus ela traz também esse esboço informando sobre isso. Então nós vemos aqui, irmãos, que para que seja justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando forem julgados. A palavra de Deus sempre é verdade. Seja o homem todo homem mentiroso, toda a humanidade mentirosa. E Paulo então inicia falando sobre isso, sobre a fidelidade de Deus. Que a fidelidade de Deus ela não está dependente do comportamento humano ético. A palavra de Deus ela não depende, né? A fidelidade de Deus ela não depende do comportamento humano. Pelo contrário, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Querendo você ou não, querendo você acreditar ou não, a palavra de Deus ela é fiel e ela vai se cumprir em tudo que está escrito. Será tratado e colocado por Deus, porque Ele é soberano. Deus é fiel e justo. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Vimos que muitas vezes nos apegamos a coisas palpáveis, a liturgia, a regras, a rudimentos humanos. Transformamos muitas vezes aquilo que achamos justiça, mas na verdade é uma injustiça. Enfatizamos a circuncisão e esquecemos então de obedecer, de cumprir a lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Diante disso, nós vemos que o texto nos mostra que, ainda que sejamos infiéis, ainda que o teu povo judeu foi infiel, a tua palavra continua sendo fiel, ou seja, as tuas promessas, tudo aquilo que tu tem prometido em Cristo Jesus, a tua igreja, a noiva do Cordeiro, será cumprido. Também aquilo que no sentido de juízo e condenação eterna, serão também cumpridas, porque tua palavra é verdadeira. Por isso, Senhor, a tua palavra ela não fica engessada na vontade, no comportamento humano, mas ela é literalmente autônoma e autoridade sobre todos, e diante dela nós temos que se render e confessarmos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, Senhor, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que muitos entendam que, na verdade, não importa o que digamos ou não importa o que falamos a respeito da palavra, se acreditamos ou não, ela será fiel, ela será cumprida, porque o Senhor, Ele é verdadeiro e justo para cumprir a sua palavra. Senhor, que nós possamos entender e compreender que a tua misericórdia, que a tua bondade sempre nos leva ao arrependimento.
ainda há tempo oportuno para então abrirmos o nosso coração e se arrepender dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, com Teu Espírito Santo a compreender toda esta palavra, para que nós venhamos ser edificados, salvos, santificados e regenerados através do sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Um ótimo dia. Fica com Deus. Paz.